dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuro universitário, você que está estudando aí a qualquer horário do dia, né? Vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre lei de formação da função do primeiro grau, tá bom? E já trouxe para vocês duas questões do Enem, tá? Que se você dominar tudo a respeito da função do primeiro grau, você consegue resolver ela. E você que é meu aluno, isso aqui também, essa aula já serve como revisão para a nossa prova, tá bom? Então sigamos bons, vamos que vamos. Lei de formação da função do primeiro grau. Tem que saber, né, que a lei geral, né, da função do primeiro grau é essa daqui, né? F de x igual a x mais b, tá? Tem que gravar, tá? F de x igual a x mais b igual a zero é uma equação. Tem uma paródia, né? O A e o B são os coeficientes que vou usar na minha solução. Aí, ó. Se o A for positivo, crescente o gráfico será. Mas se o A for negativo, decrescente ele vai estar. Tá? Isso é o gráfico, tá bom? Então, vamos que vamos, ó. Função, né? Do primeiro grau, a lei de formação é f de x igual a x mais b, tá bom? O a e o b são chamados de coeficientes, tá? O a é chamado coeficiente angular, tá bom? Vou até colocar para você aqui, tá? O a é coeficiente angular, tá bom? O b tem três nomes para ele, tá? O b é chamado coeficiente linear, ou parte fixa, ou também termo independente, né? O termo isolado, sozinho, tá bom? Então, o B tem três nomes. Vou tentar colocar aqui, porque o espaço é pequeno, mas você já anota, tá? Três nomes, ó. O B, parte fixa, termo independente e também coeficiente linear, o B, tá bom? Vou colocar aqui assim pequenininho aqui, ó. Parte fixa, tá? Vou apagar aqui assim, parte fixa, muito bem. É também chamado de coeficiente linear. Daqui a pouco eu vou apagar, tá? Só para te anotar, tá bom? E também termo independente, aí você anota que eu estou com pouco espaço aqui. Mas vamos que vamos. Feito isso, você tem que saber, né, a lei geral de formação. Tem que ir para o Enem e também para a minha prova, sabendo a lei, né, de formação geral. Que é f de x igual a x mais b. Por esse motivo, eu cantei a paródia para você gravar lá, lembra lá? F de x igual a x mais b. Tá bom? Se for isso aqui igual a zero, a função é igual a zero, né? A música é assim, né? Igual a zero é uma equação, porque a função se transforma numa equação, tá? O A e o B são os coeficientes que vou usar na minha solução. Aí, parte importante, ó. Se o A for positivo, crescente o gráfico será, porque agora nós vamos ver gráfico também, tá? O gráfico da função do primeiro grau sempre será uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Quem vai me dizer isso? É esse cara aqui, ó, o A, o coeficiente angular. Se ele for positivo, o gráfico vai ser crescente. Então, se o A for positivo, crescente o gráfico será. Mas se o A for negativo, decrescente ele vai estar, tá bom? Feito isso, outra coisa importante, né? Já que você já sabe o que o A faz, né? O A ele pode ser, o gráfico vai ser crescente se for positivo, o A, né? Ou o gráfico vai ser decrescente se o A for negativo. Então tem que saber o que significa o A. Agora bora pro B, ó. O B, esse Bzinho aqui, né? Ele é também chamado parte fixa ou coeficiente linear. Então, se por exemplo, uma questão está falando que certa coisa vai crescendo linearmente, opa, é da função do primeiro grau. Mas vamos lá. Para que serve o B agora? O B serve, né, para você olhar lá no gráfico e aonde o gráfico estiver cortando o eixo Y, aquele que é em pezinho aqui, ó, toda vez que você vê um eixo em pezinho aqui, tá? É chamado eixo Y ou eixo das ordenadas, tá bom?
Então, toda vez que você vê um valor lá no gráfico, estiver cortando o eixo Y, que ele estiver em pé, é o valor do B, tá? É ele que vai estar lá. É o coeficiente linear que vai estar lá. Ou é a parte fixa que vai estar lá. É o B. Feito isso, para você agora gravar o que eu estou falando, olha essa questão do Enem. Duas questões do Enem que, se você dominar esse conceito, você não faz nenhum cálculo. Basta você olhar para cá. Se você já dominou, gravou, aprendeu, você não erra mais uma questão do Enem. Então vamos lá. Vou apagar só essa parte aqui que eu escrevi, né? A gente fica agora, vamos olhar aqui para a questão do Enem, galera. Vamos lá. Rapidinho. Se você olhar aqui para essa questão do Enem, tá? Aqui está um gráfico, muito bem. Se você olhar com muita atenção, esse gráfico aqui tem uma reta bem aqui, ó. Fechou? É uma reta bem aqui, ó. Tá? Uma linha reta, ou seja, se é uma reta, né, é um gráfico de qual função? Da função do primeiro grau. E se você olhar com muita atenção também, o gráfico não está crescente, significa dizer que o A, quem é o A? Aquele que está acompanhando o X, sempre do lado do X, do ladinho do X é o A. Então, se o gráfico é crescente, é porque o A é positivo. Epitota. Pode perceber que o gráfico é crescente. Ou então, eu posso afirmar que o A aqui é positivo. Quem é o A mesmo? O coeficiente angular. Ele é positivo. Feito isso, galera, ó, se você também olhar aqui no gráfico que o Enem nos deu, logicamente que ele vai colocar para você aqui Y e aqui X, como é de costume, né? Você aprender lá na escola, que é um Y e aqui um X. Mas, por mais que o Enem não colocou isso na questão, que aqui é Y, aqui é X, mas você tem que saber sempre que aqui vai ser o eixo Y e esse deitado horizontal, né, é chamado de eixo X, tá bom? Ou eixo das abscissas, isso aqui. Feito isso, já que ele não deu para você isso aqui, né, esse valor aqui, mas está sabendo que aqui é o Y, que é o X, tá? Feito isso, olha para o gráfico. O gráfico não está cortando, eu vou botar aqui, não está cortando, né? O gráfico não corta bem aqui assim, ó, nesse pedacinho bem aqui, olha. O gráfico não corta bem aqui o eixo Y, não é verdade? Que aqui é representado por lucro, né? Aqui ele falou que é lucro, mas é o eixo Y aqui, beleza? Pode perceber que o gráfico está cortando, né, o eixo Y, ou seja, o lucro, né, bem nesse ponto aqui, ó. Se está cortando aqui, lembra que sempre que corta o eixo Y, quem está lá mesmo é o B, o coeficiente linear ou a parte fixa. Então já sei que esse menos 1000 aqui é o B. Se ele é o B, bora para a alternativa, né? Se você olhar nas alternativas, você vai perceber que toda alternativa está dando para nós, né, uma lei de formação. Tá? Aquela que é f de x, né, igual a x mais b. Toda alternativa é lei de formação, não é isso? Aí, sabe que a única também diferença que o Enem fez pra gente é que ao invés de colocar f de x, o que ele colocou? LT, ou seja, o lucro, né, ele depende do tempo, tá? LT, que é o do lucro, né, o lucro através do tempo. E no lugar desse x aqui, ó, que do lado do A é o x, ele colocou apenas a letra T. Ele só mudou as variáveis, mas continua sendo, se você olhar com muita atenção, continua sendo f de x igual a x mais b, tá? A única diferença que ele botou, L de t igual a 20t mais esse b aqui também, né? Não muda nada. Feito isso, vamos lá, bora para o que interessa. Olha. Lembra que o b é menos 1000? Bora para a alternativa, vai. Se você olhar com muita atenção, bem aqui seria o b, não é verdade? Ó, aqui seria o b, e aqui do lado do x, né, no caso aqui do lado do t, aqui seria o a, não é verdade? Então, se o gráfico já está falando que o b é menos 1000, a alternativa A está incorreta, não vai ser a verdadeira, né? Porque aqui está falando que o b é 3000. Então você já cancela, ó, sem fazer nenhuma conta, sem precisar fazer lei de formação, sem precisar procurar nada. Só olhando para o gráfico. Só olhando para essa informação importante. Ó, o B sempre corta o eixo Y. Nesse caso, o B é menos 1000. Então, já eliminou a letra A. Se você olhar para a letra B aqui, o B também aqui seria 4000. Ó. Só que o gráfico está dizendo que é quanto? Menos 1000. Então, já elimina a letra B também. Tá? Não vai ser a verdadeira. A letra C, se vocês olharem aqui a letra C, nem sequer aparece outro pedaço aqui. Olha.
Nem sequer aparece o B, né, o valor do B aqui, nem sequer aparece. Então, já elimina a letra C também, por eliminação, vai, né, tirando aí. Se você olhar para a letra E, a última aqui, a letra E, ó, se você olhar aqui, o B também, está falando que o B é 3.000, sempre está errado, né? Quanto é o B? Menos 1.000. Então, também não vai ser a letra E. A única alternativa que sobrou, né, e que é a verdadeira, é a letra D, né? Essa aqui é a verdadeira, é a correta, né, galera? Porque realmente aqui, ó, o B é menos 1.000, né? E também aqui, ó, esse valor aqui isolado sozinho, lembra lá que eu falei sozinho? Esse valor aqui é o valor do B. Olhando para o gráfico, ele é o do B. Acabou. Então perceba que você não fez nenhuma conta. Só olhando para os conceitos, se você domina esse conceito, você não erra a questão do Enem. Então a letra certa seria a letra D, tá? Lá no Enem. Olha a segunda também questão, que também é do Enem. Então, se você dominar mais uma vez os conceitos, você acerta todas as questões nesse nível aqui, tá bom? Vamos lá, vou analisar o gráfico, vai. Olhou para o gráfico, beleza? Você já sabe que esse aqui é o eixo Y, esse horizontal é o eixo X, tá bom? E se você olhar para o gráfico não está decrescendo, né? Diminuindo o gráfico. Lembra lá, se o gráfico é decrescente, o A, o coeficiente angular, ele é positivo ou ele é negativo? Lembra lá? Ele é negativo, muito bem. Toda vez que o gráfico decrescente, o A é negativo. Lembra a música lá? A música é assim: se o A for positivo, crescente o gráfico será. Mas se o A for negativo, decrescente ele vai estar. Então, já sei que aqui é decrescente, então o A vai ser negativo. Concorda comigo? Se o A é negativo, você vai eliminar aqueles que são positivos aqui na lei de formação, né? Aí fala, professor, mas quem é o A? O A está sempre acompanhando o X. Então, se você olhar aqui na letra D e na letra E, perceba que aqui está o X, né? E bem lá do X aqui está o A, né? Quando não aparece, é o número 1 que está lá. Quando não aparece. Aqui também é o número 1, quando não aparece. Perceba que esse 1, né, está positivo. Os dois são positivos. Então, eu vou eliminar a letra D e a letra E. Por quê? Porque aqui o A é positivo. E o gráfico ele é decrescente, ou seja, o A é negativo. Então, eu vou eliminar essa alternativa que não vai ser essa. Tá bom? Se fosse para chutar, já tinha uma probabilidade maior de acertar, né? Fechou aí? Então, bora para o segundo ponto agora para analisar. Lá no gráfico, bem aqui, ó, no gráfico não está cortando o eixo Y, bem nesse ponto, bem aqui, ó, pode perceber que o gráfico ele passa bem aqui, ó, essa linha, né, corta o eixo bem aqui, ó. Então, eu sei que esse ponto bem aqui, já que o gráfico corta aqui, né, é o valor do B, é do coeficiente linear, é da parte fixa, tá bom? Então, o B aqui é 50. Se o B é 50, tu olha para a alternativa, vai, olha para a alternativa. Se você olhar aqui na letra A, o B aqui é 500, o B é 500, lá é 50. Então, tá errado a letra A, né? Elimina a letra A. Se você olhar para a letra C, aqui também o B é 500. E lá o B é 50. Então, eu vou eliminar também a letra C. O que sobrou aí? Só a letra B, que é a verdadeira, que é a certa, tá? Então, o certo seria a letra B. Então, perceba que se você dominar esses conceitos, você consegue olhar para o gráfico e sem precisar nenhuma conta, né? Fazendo uma conta, você consegue achar já quem vai ser o valor lá, tá bom? Um outro ponto, a gente fala, professor, mas se tiver duas questões muito parecidas, eu ficar na dúvida, quem vai ser a resposta? Porque aqui, né, só sobrou uma alternativa correta, né? Mas se tivesse duas muito parecidas, como é que eu ia saber achar o A? Como é que eu vou achar esse coeficiente angular? Lembrando que no gráfico, galera, você só consegue enxergar o valor do B lá no gráfico, quando tiver assim, ó. O A não dá para enxergar, não vai cair na tentação de dizer, ah, pessoal, se aqui é o B, então aqui vai ser o A. Não, não pode ser assim, tá? E para achar o A, existe uma formulazinha, tá? Esse A, esse coeficiente angular, a formulazinha para achar ele, né, é essa daqui, ó. y2 menos y1 dividido para x2 menos x1, tá? É essa formulazinha que você consegue encontrar, né, o valor desse rapazinho aqui do lado do x, tá? Desse rapazinho aqui, ó, do lado do x, que é o coeficiente angular, tá? É dele.
é essa formulazinha aqui, olha, que você encontra esse valor, tá? Então, digamos que você aqui marcou a letra B, que é a verdadeira, né? Aí você, professor, eu sei que você quer verdadeira, mas eu queria saber como faz para encontrar esse valor aqui, que é o valor do A. Como é que eu faço? Isso aqui já é a resposta, né? Mas como é que eu vou fazer para encontrar essa resposta, o valor do A? Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, né? Lá, para a gente encontrar o valor do A, tá? Eu vou só apagar essa parte aqui para eu utilizar o quadro. Vamos lá. Vou apagar essa parte bem aqui. Tá bom? Rapidinho. E essa parte bem aqui para a gente encontrar o valor do A também. Tá? Nesse gráfico aqui, olha, como encontrar o valor do A nesse gráfico aqui, né? Primeiramente, eu tenho que perceber aqui que tem dois pontos. Um ponto bem aqui onde ele corta o eixo Y, né? E esse ponto bem aqui onde ele me dá, né, essas coordenadas aí. Então, nessas coordenadas aqui desse ponto, né? Quem é o valor do x? Lembra que o x é esse eixo horizontal? Então, o x está bem aqui, ó. Bem aqui é o x, ó. Beleza? Então, aqui é 20, beleza? E quem vai ser o y? Aí você olha para cá, ó. Aqui, ó. Lembra que esse aqui é o eixo y? Tá? Então, aqui é 3.000. Muito bem, 3.000. Nesse ponto aqui, também eu vou encontrar o valor do x nele, tá? Aqui o x, quando aparece, bem aqui, ó, o x é 0. Bem aqui é 0. E o valor do y já está lá o ponto em cima dele, é menos 1.000, né? Então o y aqui é menos 1.000. Tá? Feito isso, ó, tu sabe quem é x, quem é y, ó. Quem é x e quem é y. Agora só denominar quem vai ser o x1 na fórmula, né? E quem vai ser o x2, para você usar aqui nessa fórmula aqui. Aí volta lá, né? Digamos que você escolheu isso aqui para ser o x1. Então, aqui é o x1, então lá em cima vai ser o x2. Tá? Aqui é o y1, então lá de cima vai ser o y2. Tá bom? Colocando nessa fórmula aqui, né? A é igual. Quem é que vai ser, né, o y2 lá? Já, quem é o y2? Tá bem aqui, ó. y2, ó, não é 3.000? Aí você vai lá e coloca 3.000. Muito bem. Menos cada forma, então menos. Quem é o y1? Y também aqui, ó. Y é menos 1.000. É necessário colocar assim, dentro do parênteses, ó. Menos 1.000, dentro do parênteses. Tá? Para você resolver. Lá embaixo agora, né? Agora essa parte de baixo aqui, ó. Quem é o x2? Aí você volta lá, x2, é 0. Não, é 20, desculpa. É 20. Aqui, ó, x2, 20. Tá? Aí menos aqui da forma, né? Quem é o x1? X1, quem é? 0. Bem aqui, ó. Muito bem. Feito isso, agora é só resolver, né, galera? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. A, né? O A é igual, né? Quanto é? Menos com menos vai ser mais, né? Então vai ser 3.000 mais 1.000, né? Porque, mais uma vez, menos com menos é mais, tá? Então vai 3.000 mais 1.000 vai ser 4.000. 4.000. Dividido, tá? 20 menos 0 não muda nada. Continua sendo 20. Muito bem? E aqui eu posso simplificar apenas um zero, né? Simplificando um zero de cima com um de baixo, aí virou 400 dividido para 2, e 400 dividido para 2 é 200, né? 200, né? Se for passar dinheiro, 400 reais para duas pessoas, né? Vai dar 200 para cada um, né? Então, esse A aqui, né? Nesse caso é 200. Se o A é 200, eu posso criar já a lei de formação nele, desse gráfico aqui. Lembrando que a gente já marcou a lei de formação. Estou apagando apenas para encontrar o A, caso você queira aprender como encontrar o A. Porque tem questões que é necessária você saber também isso aqui, tá? Então vamos lá. Vou apagar essa parte bem aqui para escrever a lei de formação daquele gráfico lá, né? Então ele ia ficar assim, né, galera? Ó, f de x igual. No lugar desse A aqui, eu não encontrei que foi 200, não é isso? Então eu vou colocar bem aqui, ó, 200, x, né? Mais, quem é o B? O B, o gráfico já me deu a resposta, né? O B quem é? Menos 1.000. Como aqui tem mais lá menos, vai ficar mais com menos, vai ser menos, né? Então vamos botar logo aqui assim, ó, menos 1.000. Logo, uma lapada só. Então pronto, essa aqui seria a lei de formação. Inclusive foi aquela que nós marcamos, né? Daquela aqui, a alternativa correta só de analisar o gráfico, tá bom, galera? Aquela ali também, como se acha o A dessa aqui, professor? Também é necessário fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, né? Lembrar da formulazinha, né? A é igual a y quadrado, A igual a y2 menos y1
dividido para x2 menos x1. Aí perceba também que eu tenho dois pontos aqui, olha. Eu tenho um ponto bem aqui e aqui também eu tenho um segundo ponto. Eu vou tirar de lá as coordenadas de cada ponto, né? Bem aqui nesse ponto aqui, olha. Esse aqui. Quem é o x aqui? Já tá lá, né? O x é quem é? 500, né? 500. Quem é o y esse ponto? Quando aparece, é zero, né? O y aqui, ó, é zero, tá? Zero. A mesma coisa lá em cima, não, tá? Nesse ponto bem aqui, né? Quem é o x desse ponto? Aqui, ó, aqui é o x, não. O x é quanto aqui? Zero. Quem é o y desse ponto? Já está lá. Quem é? 50. Muito bem? Feito isso, você vai denominar quem vai ser x1 e quem vai ser x2. Não importa aonde você começar, tá, galera? Pode ser aonde você quiser colocar o x1, não importa, vai dar a mesma resposta, tá? Então, digamos que você colocou lá de cima x1, isso aqui vai ser o x2. Então, 50 vai ser o y1 e 0 vai ser o y2. Feito isso, colocando nessa fórmula aqui, né? Vamos lá, vou botar aqui assim embaixo. A é igual. Quem é o y2 lá? Y2, quem é? Vem aqui, ó. 0, né? 0. Aí menos, ó. Menos. Quem é o y1? Aí tu olha para lá, y1, cadê aqui, ó? 50. Muito bem, dividido, né? Lá embaixo agora, ó. Quem é o x2? Então olha lá, x2, 500. Vem aqui, 500. Aí menos, cada forma, menos. Quem é o x1? Então olha para cá, x1, cadê? Bem aqui, 0, beleza. Agora é só resolver, né? Vai ficar assim. A é igual. 0 menos 50 não muda nada, continua sendo menos 50, dividido, né? 500 menos 0 também não muda nada, fica 500. Muito bem. Aqui eu posso simplificar, né? Esse 0 aqui, ó, com esse aqui, o famoso tchaca-pachaca, né, galera? Aí ficou 5 lá em cima, dividido por 50. Ao invés de dividir esse 5 por 50, eu vou simplificar essa fração. Aí o que é simplificar, professor? É você dividir lá em cima e embaixo, né, pelo mesmo valor, pelo mesmo número, tá? Até dar uma fração que você não consegue mais reduzir, não consegue mais fazer a simplificação. Então, quem é o número que eu consigo dividir lá em cima e embaixo ao mesmo tempo? Apenas 5, né, galera? O 5 dá para dividir por 5 e o 50 também dá para dividir por 5. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dividir lá em cima por 5 e aqui embaixo também por 5. Tá bom? Que vai ficar 5 dividido para 5 vai ser 1. Só que esse 1 aqui é negativo, né? Tá bem aqui, ó. Menos, né? E lá embaixo, né? 50 dividido por 5 é 10. Então, acabou. O A, quanto é o A? Menos 1 sobre 10. Então, você fosse criar a lei de formação agora já usando o A, né? Ficaria assim, né? Inclusive, foi que nós marcamos também anteriormente. Já marcamos a alternativa que é isso aqui, né? Vou apagar esse pedacinho aqui assim. Vai ficar assim, ó. F de x igual. Lembra que o A tá bem aqui no início, né? Ah, então, já encontrei ele. Então, é menos 1 sobre 10. X, né? Porque ele sempre acompanha o x, ó. Aí, mais. Quem é o B? O B já está lá no gráfico. Aquele que sempre corta o eixo Y. Quem é que tá lá? 50. Então, tá aqui 50. Acabou. Então, essa aqui é a lei de formação, né, do gráfico, nós marcamos agorinha, né, já a alternativa correta. Eu só te mostrei agora como achar esse valor do A. Tá, galera? Então, fique com Deus. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, tá? Se inscreva no canal, manda para o seu amigo lá que vai fazer uma revisão, vai fazer o Enem. Isso aqui serve como também revisão para o Enem, tá? É nóis, um abraço, que Deus abençoe a todo mundo.